Em março de 1965, 3.500 fuzileiros navais norte-americanos desembarcaram no porto de Da Nang, o enclave portuário mais importante do centro-sul do Vietnã. Essa chegada marcou a passagem decisiva de uma presença limitada para a intervenção militar aberta. Até então, os Estados Unidos haviam mantido uma atuação centrada em assessoria, pressão política e operações aéreas de intensidade crescente. Mas o desembarque transformou a guerra em um conflito no qual o exército norte-americano assumia de forma direta e visível o protagonismo do combate. A recepção inesperada confundiu os soldados. Eles tinham sido avisados de que, ao chegar, provavelmente seriam atacados por guerrilheiros do Viet Cong e por isso desceram do transporte prontos para um confronto imediato. Mas não havia inimigos esperando por eles na praia, e sim jovens vietnamitas que se aproximavam sorrindo para colocar colares de flores em seus pescoços. Até o prefeito de Da Nang apareceu para lhes dar as boas-vindas e vários jornalistas norte-americanos registraram as imagens daquele acontecimento insólito. Faixas escritas em inglês proclamavam "Vietnam salutes the Marines, we are happy to welcome you." Um gesto desconcertante para soldados que esperavam um desembarque sob fogo inimigo e que, ao contrário, encontraram uma atmosfera momentaneamente festiva. A missão inicial desses fuzileiros limitava-se a assegurar o perímetro das bases aéreas e navais que os Estados Unidos utilizavam para apoiar o exército sul-vietnamita e suas próprias operações na região. O objetivo era impedir incursões do Viet Cong contra essas instalações estratégicas, vitais para as campanhas aéreas e para o fluxo de suprimentos. Contudo, essa tarefa defensiva ampliou-se rapidamente. À medida que a presença norte-americana crescia, o perímetro se expandia e os fuzileiros começaram a atuar além dos limites originais, integrando-se a operações que buscavam proteger o regime sul-vietnamita por meio de ações mais diretas e ofensivas. Até o outono de 1965, as forças norte-americanas haviam realizado apenas operações de contra-insurgência do tipo hit and run, ataques rápidos, pontuais, sem intenção de ocupar território ou sustentar combates prolongados. Eram incursões destinadas a hostilizar o Viet Cong e retirar-se antes de enfrentar represálias significativas. Mas a chegada dos fuzileiros em Da Nang inaugurou uma mudança definitiva na estratégia militar dos Estados Unidos. O governo de Washington e o comando militar, liderado por Westmoreland, começaram a promover ações destinadas não apenas a conter o inimigo, mas a destruí-lo por meio de operações de busca e destruição, que muito em breve se tornariam o eixo da guerra terrestre. A nova abordagem apoiava-se em um aumento maciço do pessoal militar. Paralelamente à intensificação aérea iniciada após o Golfo de Tonkin, o Pentágono enviou cerca de 200.000 homens adicionais ao Vietnã, na esperança de que uma presença esmagadora modificasse o equilíbrio estratégico. Essa decisão surgia da convicção de que somente uma intervenção ampla, sustentada e agressiva poderia romper o avanço comunista. Westmoreland insistia que a única forma de enfrentar o conflito era aumentar a dose de agressividade, reforçando todos os frontes disponíveis. O clima político em Washington respaldava essa postura, e embora houvesse dúvidas dentro do Departamento de Defesa, a pressão estratégica acabou prevalecendo. A partir desse momento, a expansão de bases, infraestruturas e centros de operações tornou-se uma tarefa prioritária. As bases aéreas de Da Nang, Chu Lai, Pleiku e outras áreas do sul foram ampliadas ou reconstruídas para abrigar esquadrões adicionais, tanto de bombardeiros táticos quanto de helicópteros de transporte e ataque. Os helicópteros, que se tornariam um dos símbolos visuais da guerra, desempenhavam um papel crucial: transportar soldados, evacuar feridos e permitir deslocamentos rápidos em um ambiente geográfico difícil. A rapidez com que um ferido podia ser levado a um hospital de campanha tornou-se um fator decisivo para sua sobrevivência. No entanto, até mesmo aeronaves marcadas com a Cruz Vermelha eram frequentemente atacadas, refletindo a natureza irregular do conflito e a presença onipresente do Viet Cong em zonas rurais e de selva. A multiplicação das bases aéreas também sustentava a campanha de bombardeios massivos, concebida como um complemento direto às operações terrestres.
Sob essa lógica, a Força Aérea Norte-Americana e a Marinha aumentaram o número de saídas para castigar posições norte-vietnamitas e abrir caminho para as tropas terrestres. Embora os fragmentos consultados não detalhem os efeitos concretos sobre o Vietnã do Norte em 1965, ilustram que a política de escalada articulava-se simultaneamente no ar e em terra, com o propósito de enfraquecer o inimigo em todas as direções. O poder destrutivo dessas campanhas ficou refletido na preparação, já em 1967, para descarregar milhões de toneladas de explosivos sobre o território vietnamita. Um nível de intensidade que havia começado justamente com o deslocamento terrestre de 1965 e com a ampliação das bases que o tornaram possível. O aumento da intervenção incluía novas táticas operacionais. A estratégia de busca e destruição, consolidada após a vitória norte-americana na Batalha do Vale de Ia Drang, baseava-se em identificar, perseguir e aniquilar unidades do Viet Cong por meio de missões massivas. Johnson e Westmoreland interpretaram esses resultados como a confirmação de que o volume de baixas inimigas poderia traduzir-se em vitória política. Nessa perspectiva, os fuzileiros e os batalhões do exército cumpriam uma função dupla. Por um lado, assegurar zonas estratégicas. Por outro, penetrar em áreas suspeitas de abrigar guerrilheiros, destruí-las e retirar-se, deixando para trás aldeias arrasadas, plantações queimadas e populações deslocadas. A ideia era manter uma pressão constante, medir o sucesso em função dos corpos inimigos e não do território controlado. A expansão dessas operações multiplicou também a brutalidade cotidiana do conflito. O método conhecido como golpe do Zipo consistia em garantir que nenhuma aldeia presumivelmente usada como base guerrilheira permanecesse de pé. Para isso, os fuzileiros levavam combustível dentro de seus capacetes, pronto para incendiar casas de madeira e palmeira ao final de um ataque. A destruição sistemática tornou-se parte integrante da doutrina operacional, obedecendo à lógica da ausência de risco. Eliminar qualquer possível refúgio, qualquer lugar de onde o Viet Cong pudesse reorganizar-se. Assim, a intervenção em grande escala transformou radicalmente a paisagem do sul do Vietnã em 1965 e 1966, ampliando zonas queimadas, deslocamentos massivos e o avanço de tropas que se moviam com violência crescente em um território que jamais podiam controlar completamente. O aumento de fuzileiros, a abertura de bases aéreas e a expansão das operações terrestres foram decisões tomadas em um contexto político norte-americano convulso. A chegada inicial dos Marines a Da Nang, celebrada com guirlandas por jovens locais, ficou para trás em questão de semanas. O país transformou-se em cenário de uma intervenção total, com helicópteros sobrevoando selvas, unidades terrestres penetrando aldeias, bases ampliando-se dia e noite e um número crescente de soldados que, longe das fotos festivas do desembarque, adentravam uma guerra que se tornaria cada vez mais sangrenta e interminável. Operação Rolling Thunder, 1965 a 1968. A decisão de bombardear o Vietnã do Norte começou a tomar forma no final de 1964, quando Washington chegou à conclusão de que não seria possível salvar o Vietnã do Sul sem atacar diretamente o Norte. Em março de 1965, foi iniciada a operação conhecida como Rolling Thunder, concebida como uma campanha de bombardeios maciços destinada a frear a infiltração comunista, pressionar Hanoi e obrigá-la a modificar sua estratégia. A aviação norte-americana começou a atacar alvos industriais e militares do norte, enquanto a Casa Branca publicava seu livro branco acusando Hanoi de agressão direta contra o sul. O objetivo declarado era limitar a capacidade norte-vietnamita de sustentar a guerra no sul. A estratégia consistia em fazer com que os líderes comunistas compreendessem o custo que representaria manter seu apoio ao Viet Cong. Tratava-se de pressionar até levar Hanoi ao limite de suas possibilidades ou induzi-la a negociar. Por isso, os Estados Unidos introduziram simultaneamente divisões aeromóveis e reforçaram as primeiras operações de busca e destruição no Vietnã do Sul, integrando a ofensiva aérea dentro de um plano de desgaste mais amplo.
O deslocamento de 6.500 fuzileiros navais em Da Nang marcou o ponto em que os Estados Unidos consideraram que a guerra havia entrado em uma nova fase. Rolling Thunder foi concebida como uma campanha sustentada ao longo do tempo. Estendeu-se de 1965 até 1968, sob o pressuposto de que o poder aéreo norte-americano poderia dobrar a vontade do inimigo. Westmoreland e os comandos norte-americanos acreditavam ter encontrado a combinação perfeita de estratégia terrestre e aérea, assegurar posições no sul enquanto atacavam incessantemente o norte com caças-bombardeiros e aviões B-52 operando a partir de bases no Pacífico. Mas estes últimos logo se revelaram um fracasso, atingindo enclaves que não ofereciam resultados estratégicos decisivos. Ainda assim, manteve-se a premissa de que destruir a infraestrutura norte-vietnamita acabaria por obrigar a interrupção da guerra no sul. Apesar da magnitude da campanha, a restrição política tornou-se uma característica persistente de Rolling Thunder. A administração Johnson recusou-se a arrasar o Vietnã do Norte, temendo desencadear uma intervenção direta da China ou da União Soviética. Isso irritou certos setores militares, especialmente o general Curtis LeMay, que afirmava que a solução era ameaçar, bombardear até devolver o país à Idade da Pedra. De sua perspectiva, uma devastação geral era o único caminho para impor a vontade norte-americana. Mas Johnson insistia em manter uma punição contida, destinada a demonstrar determinação sem provocar um conflito internacional de maior escala. O poder aéreo possuía um atrativo quase ilusório para os comandos norte-americanos. Lançar bombas do ar parecia oferecer resultados sem assumir os riscos políticos e humanos de uma guerra terrestre prolongada. Alguns aviadores se agarravam à ideia de que uma sociedade que, segundo eles, vivia em frágeis estruturas de bambu e algodão não poderia resistir a uma destruição repetida. Entretanto, essas suposições revelaram-se equivocadas. Os céticos advertiam que o bombardeio tinha limites evidentes. Podia ser devastador contra tropas em movimento ou instalações sem blindagem, mas frequentemente era ineficaz contra um inimigo entrincheirado, disperso e em constante movimento, como era o caso do Vietcong e do exército do Vietnã do Norte. Nos primeiros meses de Rolling Thunder, a infiltração comunista, longe de diminuir, aumentou até alcançar 4.500 homens por mês, 3 vezes mais do que no ano anterior. McNamara informou sobre esse aumento, o que reforçou em Washington a ideia de que a única resposta possível era uma escalada ainda maior. Intensificaram-se os ataques diários sobre a rota Ho Chi Minh, artéria principal do abastecimento comunista, chegando a duplicar as incursões, de 50 ataques diários para mais de 100. Também foram bombardeados alvos próximos a Hanoi e Haiphong, destruindo 50% dos estoques de combustível norte-vietnamitas. A campanha aérea estendeu-se ao Laos e tornou-se um esforço sustentado para interromper o fluxo logístico rumo ao sul. À medida que avançava 1965, a intensidade do conflito aumentava. No final do ano, quase 500 aviões norte-americanos realizaram uma das incursões mais intensas de toda a guerra, atacando zonas costeiras, linhas de transporte e áreas de abastecimento. O número de missões subiu a um recorde de 173 saídas múltiplas em um único dia. Johnson interpretou essa pressão constante como uma demonstração do avanço norte-americano. A ideia de que Hanoi estava cada dia mais perto de ceder fazia parte do discurso oficial. Mas a realidade era muito mais complexa e as autoridades norte-vietnamitas não mostravam sinais de capitular. Em 1966, Rolling Thunder persistiu com um alcance ainda maior. Johnson substituiu sua denominação interna, conhecida como O Esmagador, por Asa Branca, uma tentativa de suavizar a carga simbólica do termo sem modificar seu objetivo: destruir o inimigo. A guerra psicológica intensificou-se e os ataques continuaram tanto no norte quanto ao longo da rota Ho Chi Minh. As ações aéreas norte-vietnamitas também aumentaram, como o combate protagonizado pelos MiG-16 contra aviões norte-americanos em abril. Apesar desses avanços, a escalada norte-americana era incapaz de reverter a dinâmica do conflito. As forças comunistas continuavam se infiltrando no sul e adaptando-se ao desgaste aéreo com notável resiliência.
A prolongação indefinida de Rolling Thunder começou a gerar dúvidas até entre seus defensores iniciais. Em 1967, McNamara apontou que a estratégia de destruição massiva contrariava o conceito de pacificação que se tentava aplicar no Sul. O número de efetivos norte-americanos no Vietnã já alcançava 380 mil homens, e as operações terrestres, Cedar Falls em janeiro e Junction City logo depois, tentavam complementar a ofensiva aérea em um esforço coordenado para enfraquecer o Viet Cong. No entanto, essas campanhas não conseguiram atingir o objetivo de desarticular o inimigo, o que acentuou as incoerências da estratégia geral. Apesar da magnitude da campanha, Rolling Thunder produzia resultados mínimos. Em 1967, a CIA advertiu que Hanoi interpretava as restrições norte-americanas como um sinal de fraqueza. Os bombardeiros continuavam atacando, mas sem alterar decisivamente a capacidade norte-vietnamita de mobilizar recursos. Alguns pilotos expressavam frustração ao perceber que suas missões pareciam destinadas apenas a provar quantos explosivos era possível lançar sem dificultar o modo de vida do país. Maxwell Taylor chegou a dizer que, até aquele momento, Rolling Thunder havia sido barulho e poucas nozes, incapaz de se traduzir em pressão real sobre o inimigo. A resistência norte-vietnamita não foi apenas militar, mas também política. O primeiro-ministro Pham Van Dong respondeu a perguntas norte-americanas afirmando que continuariam lutando 1, 2, 3, 5, 10 ou 20 anos, deixando claro que os bombardeios não quebrariam a vontade do norte. O abastecimento mínimo exigido pela guerrilha e o apoio constante da China e da União Soviética permitiram a Hanoi manter-se diante dos ataques, enquanto expandia suas redes logísticas sob densas selvas e cordilheiras difíceis de destruir do ar. No início de 1968, Rolling Thunder havia revelado sua insuficiência estratégica. As limitações políticas, as restrições na seleção de alvos, a resiliência norte-vietnamita e a falta de efeitos concretos levaram McNamara a concluir que a campanha era uma futilidade avassaladora. Antes de abandonar o cargo, afirmou que qualquer vitória aérea exigiria uma devastação incompatível com os valores norte-americanos. Johnson, por sua vez, debatia-se entre demonstrar força e evitar uma guerra mais ampla com as potências comunistas. A operação foi finalmente suspensa em março de 1968, sem ter alcançado seus objetivos fundamentais. A Guerra de Guerrilha na Selva, 1965-1967. A selva vietnamita transformou-se no cenário decisivo onde a estratégia do Viet Cong encontrou sua maior vantagem. Desde as primeiras fases da guerra terrestre, os guerrilheiros desenvolveram um sistema de combate baseado em seu profundo conhecimento do terreno. Agiam apenas quando a superioridade circunstancial era indiscutível. Evitavam o confronto direto se a situação não lhes favorecia e desapareciam antes que as forças norte-americanas pudessem fixá-los. Essa lógica de precaução, golpe e fuga convertia a selva em um espaço onde a iniciativa pertencia quase sempre ao Viet Cong. A selva não era apenas o contexto do combate, era sua arma principal, um ambiente que desorientava, isolava e desgastava física e mentalmente qualquer soldado que não estivesse habituado a ele. O avanço norte-americano por essas zonas gerou uma guerra psicológica constante. As patrulhas estadunidenses adentravam uma vegetação densa, em trilhas onde o inimigo podia estar em qualquer parte e em nenhuma ao mesmo tempo. A incerteza era contínua. Um silêncio repentino, um galho quebrado ou uma sombra podiam significar uma emboscada imediata. A guerrilha tinha a capacidade de desaparecer em segundos, fragmentar-se em pequenos grupos e reorganizar-se a quilômetros de distância. Essa onipresença fantasmagórica levou à percepção repetida de que o Viet Cong controlava a selva mesmo quando não era visto. A desvantagem norte-americana agravava-se pela dificuldade em detectar os movimentos inimigos. Nenhuma tecnologia disponível podia neutralizar completamente a rede de rotas invisíveis e acessos camuflados que a guerrilha utilizava para se deslocar, abastecer-se ou preparar ataques. A selva, úmida, espessa e repleta de insetos e doenças, exercia um efeito corrosivo sobre o moral das tropas.
A sensação de vulnerabilidade aumentava a cada patrulha, onde o inimigo parecia definir não apenas o momento do combate, mas também o ritmo psicológico do dia a dia. A guerra na selva era, sobretudo, uma guerra de desgaste mental prolongado. Dentro desse cenário, a expansão e o aperfeiçoamento dos túneis de Kuti representaram um dos elementos mais desconcertantes para as tropas norte-americanas. Tratava-se de verdadeiras cidades subterrâneas com corredores de 1 metro de altura, com portas, salas de descanso, depósitos, cozinhas, postos de comando e múltiplas saídas que permitiam ao Vietcong atacar, desaparecer e reaparecer em outro ponto da frente sem deixar rastro. Durante mais de uma década, esses túneis serviram como refúgio para milhares de combatentes e civis. As tropas norte-americanas costumavam acreditar que enfrentavam um número inimigo superior, mas o fenômeno estava mais relacionado à mobilidade oculta do que a uma presença massiva. Aos olhos dos norte-americanos, os túneis eram a encarnação do inimigo fantasma. O combate na superfície era igualmente complexo. Muitas emboscadas começavam com um breve fogo de hostigamento. Alguns disparos ou granadas lançadas de um esconderijo que provocavam uma resposta intensa das tropas norte-americanas, que disparavam centenas de projéteis contra a vegetação sem obter resultados visíveis. Após o silêncio posterior, não encontravam cadáveres nem rastros que permitissem reconstruir o ocorrido. Essa dinâmica constante reforçava a impressão de que o adversário era intangível. Contudo, nenhum aspecto gerou tanta psicose entre os soldados estadunidenses quanto o uso sistemático de armadilhas. Essas armadilhas formavam uma rede letal que convertia cada trilha, cada riacho e cada zona de pouso em um risco potencial. Muitas consistiam em granadas estrategicamente colocadas no chão, em portas, entre raízes ou enterradas superficialmente, prontas para explodir ao menor movimento. Mesmo quando eram relativamente fáceis de localizar, a tensão permanente fazia com que cada passo fosse incerto. Os guerrilheiros desmontavam algumas durante o dia para permitir a mobilidade de camponeses e combatentes e as reinstalavam à noite, multiplicando o perigo. Entre as mais temidas estavam as granadas presas a arcos de bambu, cujos fios fixados ao solo eram ativados ao tropeçar, lançando estilhaços diretamente contra a cabeça do soldado. Outras detonavam à distância por meio de um ativador oculto. As armadilhas também eram projetadas para atacar veículos. As minas colocadas em rotas de trânsito obrigavam as tripulações dos blindados a viajar na parte superior, tentando minimizar o impacto de uma explosão. Essa adaptação, porém, abriu espaço para novas táticas do Vietcong, fileiras de granadas penduradas entre 2 postes sobre a estrada, prontas para serem ativadas à passagem dos veículos. Os helicópteros, fundamentais para o deslocamento e extração norte-americana, também não escapavam desse perigo. Ao redor das zonas de pouso, enterravam-se estacas com granadas conectadas por fios invisíveis desde a cabine, o que provocava explosões no momento da descida. As armadilhas Punji, por sua vez, tornaram-se um símbolo do terror psicológico na selva. Eram fossos camuflados com uma base falsa que cedia sob o peso do soldado, fazendo-o cair sobre estacas de bambu afiadas. Essas estacas, besuntadas com excrementos, provocavam infecções graves até mesmo em ferimentos superficiais. Havia múltiplas variantes: Punji, que atravessavam o tornozelo e a parte superior do pé; o falso piso, onde todo o corpo era afetado; o chicote, uma estaca impulsionada que golpeava o abdômen; o pêndulo, uma bola de barro ou um coco envenenado que balançava para atingir o rosto; ou a temida ponte sobre estacas, cuja tábua partida deixava o soldado cair sobre as pontas no fundo. Todas tinham o mesmo objetivo: imobilizar, desmoralizar e gerar um ferido que exigia atenção imediata, obrigando a unidade a interromper o avanço. Nos riachos e córregos, o Vietcong instalou outras modalidades de armadilhas, aproveitando os pontos de passagem obrigatória do terreno. Os combatentes sabiam que os norte-americanos precisavam cruzar esses cursos d'água frequentemente, de modo que cada travessia podia ocultar estacas, granadas ou mecanismos ativados por pressão. A selva aquática, tão densa quanto a terrestre, multiplicava a sensação de insegurança. O efeito acumulado dessas armadilhas foi devastador.
Não apenas provocaram inúmeras baixas, mas também impediram o avanço normal, retardaram operações, desgastaram a coordenação das unidades e deterioraram o moral. Muitas unidades norte-americanas relataram que a maioria de suas baixas em determinados períodos não se devia a confrontos diretos, mas a armadilhas explosivas. A desconfiança em relação ao terreno tornou-se constante. O próprio relato de soldados que serviam em unidades de reconhecimento conta como, em 60 dias, até 20 baixas podiam ocorrer sem que quase nunca tivessem visto o inimigo frente a frente. À medida que os norte-americanos redobravam sua ofensiva terrestre, a guerrilha aperfeiçoava ainda mais seu sistema de mobilidade e refúgio subterrâneo. Os túneis de Cuti continuaram a se expandir, e sua mera existência obrigava as forças norte-americanas a empregar um número enorme de efetivos para vasculhar áreas onde, com frequência, não encontravam nenhuma resistência direta. A frustração diante desses resultados reforçava a sensação de estar combatendo um inimigo inapreensível. Na superfície, as emboscadas breves e intensas, seguidas de retiradas instantâneas, combinavam-se com o uso de armadilhas para retardar o exército norte-americano, obrigá-lo a dispersar-se e desgastar sua capacidade operativa. A ofensiva do Tet, 1968. A ofensiva do Tet começou oficialmente em 30 de janeiro de 1968, coincidindo com o Ano Novo Lunar Vietnamita, uma festividade sagrada durante a qual tradicionalmente se respeitava um cessar-fogo. No entanto, naquele ano a celebração ocorreu de forma completamente diferente. Durante semanas, centenas de guerrilheiros do Viet Cong haviam se infiltrado em Saigon, escondidos em caminhões ou disfarçados de camponeses, aproveitando o intenso tráfego e o caos que precedia a festividade. Quando amanheceu o dia 31 de janeiro, já se encontravam plenamente posicionados na cidade, prontos para lançar ataques simultâneos contra os principais pontos estratégicos do regime sul-vietnamita e das forças norte-americanas. A capital do Sul transformou-se assim no novo cenário de uma luta que se repetia em quase todo o país. A ofensiva não se limitou a Saigon. Foi um ataque de amplitude sem precedentes, executado por 80 mil soldados norte-vietnamitas e combatentes do Viet Cong, que se estendeu às 36 capitais provinciais, a uma centena de vilas e a 64 cidades distritais, além dos pontos nevrálgicos do Vietnã do Sul. As forças comunistas haviam preparado durante meses a operação com o objetivo de destruir a estrutura governamental do Sul, desgastar a confiança de Saigon em sua capacidade defensiva e golpear psicologicamente os Estados Unidos, cujo alto comando continuava convencido de que a vitória estava ao alcance. Os ataques pegaram de surpresa os comandantes norte-americanos que estavam concentrados na Batalha de Khe Sanh. Desde meados de março, o Viet Cong havia abandonado posições naquela área, o que gerou suspeitas entre os fuzileiros navais e o alto comando. Aquela retirada poderia não ter sido uma derrota, mas sim uma manobra de distração destinada a desviar a atenção dos Estados Unidos do verdadeiro objetivo, a iminente ofensiva do Tet. A incerteza persistiu mesmo depois que Khe Sanh deixou de estar sitiada, reforçando a percepção de que a estratégia comunista consistia em desorientar o adversário. O início formal dos combates no Tet ocorreu simultaneamente nas principais cidades do Sul. A magnitude do ataque foi tal que o Tet passou a ser descrito como uma ofensiva sangrenta sem precedentes na guerra. Embora os comandos norte-americanos tivessem inicialmente subestimado a gravidade da situação, o impacto militar e psicológico foi imediato. As forças comunistas demonstraram energia e agressividade capazes de gerar um fluxo constante de baixas, apesar de que a correlação de forças havia evoluído significativamente desde os primeiros anos do conflito. Em 1965, o exército do Vietnã do Norte representava apenas um quarto das forças ativas no Sul. Em 1968, sua participação subia para 70% e continuava crescendo. Em Saigon, os ataques atingiram edifícios-chave como o Palácio Presidencial, o aeroporto, os quartéis generais e outros órgãos governamentais. As ruas transformaram-se em corredores de combate nos quais policiais militares e soldados enfrentavam combatentes infiltrados que conheciam bem o terreno urbano.
A capacidade do Vietcong de infiltrar-se tão profundamente na capital antes do ataque demonstrava uma fragilidade estrutural nos sistemas de segurança de Saigon. Uma das batalhas mais emblemáticas da ofensiva foi a de Hue, onde os combates se prolongaram por semanas. A cidade foi palco de confrontos intensos, casa por casa, nos quais os comunistas se entrincheiraram e resistiram duramente. Por fim, foram obrigados a retirar-se, mas o impacto psicológico e simbólico da batalha foi enorme, tanto para o Vietnã do Sul quanto para os Estados Unidos. A ofensiva havia demonstrado que nenhuma cidade do Sul estava realmente segura e que a capacidade operacional comunista era muito maior do que os estrategistas norte-americanos haviam estimado. Enquanto os combates se espalhavam por todo o país, a cobertura da imprensa internacional concentrou-se especialmente em locais como Khe Sanh, Saigon e Hue. Os correspondentes estrangeiros demonstravam uma mistura de fascinação e alarme diante da magnitude dos acontecimentos. Peter Braestrup, diretor do Washington Post no Vietnã, destacou que muitos repórteres careciam de informações completas e que, após a saturação informativa do Tet, o interesse global diminuiu abruptamente, mesmo quando começavam a surgir avaliações indicando que a ofensiva havia sido militarmente custosa para o Vietcong. No entanto, tais nuances não conseguiram neutralizar a reação internacional inicial, que interpretava a ofensiva como uma crise séria para os Estados Unidos. Em termos estritamente militares, a ofensiva do Tet representou uma grande derrota para o Vietcong, que perdeu a maioria das posições ocupadas durante os ataques e sofreu baixas de enorme magnitude. Contudo, a vitória psicológica foi significativa. O golpe ao prestígio norte-americano e a imagem de vulnerabilidade projetada pela ofensiva tiveram um impacto duradouro. Mesmo antes do Tet, muitos sul-vietnamitas odiavam os comunistas, mas não confiavam necessariamente em seu próprio governo. A ofensiva acentuou esse paradoxo. Demonstrou a capacidade operacional do Norte e expôs fragilidades internas do Vietnã do Sul. Após os ataques e diante da comoção política em Washington, o presidente Johnson anunciou o fim dos bombardeios sobre a metade sul do território do Vietnã do Norte. Pouco depois, em 3 de abril, Ho Chi Minh expressou publicamente sua intenção de negociar, abrindo caminho para um processo diplomático que tomaria forma nas semanas seguintes. Ambos os governos aceitaram participar de conversações que se desenvolveriam em Paris, com o propósito de analisar sob quais condições a campanha de bombardeios poderia cessar. No entanto, mesmo enquanto se preparavam as negociações, a violência continuava no Vietnã do Sul. As forças norte-americanas continuaram sendo atacadas, especialmente em pontos como Khe Sanh, que voltou a tornar-se foco de combates intensos, e Saigon seguia sofrendo ataques do Vietcong. A Conferência de Paris foi inaugurada finalmente em 13 de maio de 1968, mas a situação política e militar era tão complexa que as conversações não conseguiam avançar com facilidade. Os Estados Unidos declararam que não suspenderiam os bombardeios até que o Norte retirasse suas tropas do Sul, enquanto Hanoi insistia que o Vietnã deveria ser tratado como uma única nação cujo objetivo era expulsar as forças estrangeiras. O governo de Saigon também apresentou objeções às negociações. Inicialmente rejeitou a presença da Frente Nacional de Libertação, ou FNL, à mesa, o que levou Hanoi a afirmar que não aceitaria a participação de Saigon caso o FNL não fosse admitido. Sob pressão de Washington, Saigon acabou cedendo. No final de 1968, o presidente Johnson anunciou um acordo complexo e decidiu pôr fim aos bombardeios sobre o norte em 1º de novembro. Mas a essa altura, o cenário político norte-americano já estava marcado por outras dinâmicas. Em 5 de novembro, por uma margem estreitíssima, Richard Nixon foi eleito presidente. A percepção de que Washington se preparava para retirar gradualmente suas tropas levou o presidente Thieu a permitir finalmente que o FNL estivesse presente na negociação, com a condição de que os Estados Unidos não tratassem diretamente com eles nem separadamente com Hanoi. A virada da opinião pública nos Estados Unidos, 1968 a 1970.
A sociedade norte-americana deixou de confiar em seu governo quando a Guerra do Vietnã começou a ser percebida como um erro que se prolongava sem sentido, e o distanciamento entre a administração e a população tornou-se cada vez mais evidente. A oposição à guerra passou a se traduzir em protestos massivos, exigências públicas e uma crise política que alcançaria seu ponto máximo entre 1968 e 1970. Em agosto de 1968, eclodiram os distúrbios de Chicago, onde a polícia e os manifestantes travaram uma batalha campal durante 6 dias. O prefeito justificou então a proibição de qualquer marcha ou manifestação pública, alegando que era necessário acalmar, dobrar as massas. Enquanto isso, consolidava-se a ideia de que o Vietnã havia se transformado em um enorme erro estratégico e humano e que o governo seguia adiante, apesar da crescente oposição popular. Em meio a esse clima, 1969 marcou um dos momentos mais simbólicos para o movimento pacifista, o Festival de Woodstock, que reuniu cerca de 500 mil pessoas, muito acima das 6 mil previstas pela polícia, para proclamar uma mensagem de paz. Embora não tenha sido organizado como um ato estritamente político, acabou por se tornar um ícone da rejeição à guerra. Contudo, a mudança de presidente não trouxe a distensão esperada. Com Richard Nixon já no poder, a maioria silenciosa observava com expectativa, mas a realidade era que o novo presidente não estava disposto a abandonar o conflito. As mobilizações se intensificaram e milhares de manifestantes voltaram às ruas. O Comitê de Mobilização Estudantil e o New Mobilization Committee to End the War in Vietnam conseguiram reunir multidões para exigir a retirada imediata das tropas, sem que isso se traduzisse em uma mudança concreta de política. A oposição interna continuou crescendo no ritmo da guerra. Os anos finais da década foram marcados por novas operações militares no Laos e no Camboja, apesar da anunciada vietnamização do conflito. A opinião pública norte-americana reagiu com uma rejeição cada vez mais sólida. O mais característico desse período foi a ruptura interna dentro do movimento anti-guerra, o surgimento de novas forças de resistência e a crescente influência política dos grupos contrários ao conflito. Essa fragmentação não enfraqueceu o protesto, mas o multiplicou, gerando uma presença constante de mobilização social em universidades, praças e centros urbanos de todo o país. Diante desse cenário, no verão de 1970, Nixon criou uma comissão governamental encarregada de enfrentar a espiral de violência que parecia ter se instalado na sociedade norte-americana. A decisão veio após episódios em que caminhões explodiram diante de universidades e se sucederam manifestações massivas, especialmente na Califórnia. A resposta oficial foi contundente. A polícia recebeu a ordem de avançar contra os manifestantes utilizando gás lacrimogênio. 2 pessoas morreram durante essas repressões. Minutos depois de dispersar um protesto, agentes policiais entraram em um bar próximo e assassinaram o jornalista Rubem Salazar, do Los Angeles Times, um fato que chocou o país e acentuou a sensação de que o conflito não se travava apenas no Vietnã, mas também dentro dos Estados Unidos. A indignação pública veio também dos próprios veteranos. Em abril de 1971, vários ex-combatentes do Vietnã foram ao Capitólio e lançaram mais de 700 medalhas por suas escadas, em um ato de denúncia tanto contra a guerra quanto contra o abandono que sentiam por parte do governo. Essa ação simbolizou a ruptura de um setor que tradicionalmente havia sido respeitado e ouvido pela classe política. Os manifestantes continuaram intensificando as táticas de pressão. Bloquearam o Congresso, realizaram ocupações de espaços públicos e levaram a cabo ações diretas contra escritórios de recrutamento, onde destruíram documentos que consideravam essenciais para perpetuar a máquina militar. Milhares de estudantes e ativistas foram detidos nesses protestos, que se multiplicavam à medida que crescia a frustração nacional. O desgaste político do governo agravou-se quando Edward Lansdale e outros funcionários constataram que a credibilidade presidencial estava em declínio. Paralelamente, grupos universitários organizaram novas marchas em resposta à escalada de bombardeios no Vietnã. Em 1971, os protestos se espalharam por centros acadêmicos de Nova York,
São Francisco e Los Angeles, que se tornaram núcleos de resistência cultural e política. Embora essas mobilizações já não tivessem o caráter massivo dos anos anteriores, mantinham considerável influência sobre o clima social do país. Em 1972, a situação não se acalmou. Os protestos se ampliaram novamente quando Nixon anunciou sua decisão de minar os portos norte-vietnamitas e lançar uma nova campanha de bombardeios. A percepção pública sobre a guerra continuava se deteriorando. Nesse momento, muitas das manifestações já não se concentravam exclusivamente em pedir a retirada imediata, mas também em denunciar os custos humanos, econômicos e morais que o conflito impunha à sociedade norte-americana. A crise política interna atingiu um novo nível quando começaram a circular informações secretas sobre a conduta dos governos Johnson e Nixon. O episódio que mais impactou a opinião pública foi a revelação dos papéis do Pentágono, vazados por Daniel Ellsberg, analista do Departamento de Defesa. Esses documentos revelavam anos de decisões governamentais tomadas à margem do escrutínio público e, em muitos casos, contrárias ao discurso oficial transmitido à cidadania. Ellsberg descrevia as ações presidenciais como marcadamente inconstitucionais e alertava sobre o risco de conduzir o país ao desastre. O vazamento desencadeou um terremoto político. Nixon exigiu que a imprensa parasse de publicar aqueles relatórios, mas essa reação o transformou em um dos grandes vilões públicos no campo da paz. Embora proclamasse a vietnamização e prometesse não estender a guerra, os documentos mostravam que ele mantinha um plano secreto para continuá-la. Entre as ordens reveladas pelos papéis do Pentágono figuravam instruções para bombardear massivamente territórios inimigos e declarações do próprio presidente, assegurando que enviaria ao Vietnã tudo o que pudesse voar para mandá-los todos para o inferno. Nixon defendia sua estratégia por meio da chamada teoria do louco, que consistia em projetar a imagem de que o presidente estava disposto a levar a situação ao limite, inclusive com armas nucleares, a fim de dobrar Hanoi. Segundo alguns relatórios publicados anos depois, chegou a ameaçar até 13 vezes com a possibilidade de utilizar armamento nuclear, mas os protestos populares o obrigaram a recuar. A fissura entre a administração e a sociedade norte-americana abriu-se ainda mais, e a desconfiança em relação à Casa Branca tornou-se um elemento estrutural do debate nacional. No final de 1970, a violência social interna continuava aumentando. A comissão criada por Nixon não conseguiu deter os confrontos entre polícia e manifestantes, e a opinião pública continuava se inclinando para a ideia de que a guerra precisava terminar o quanto antes. A década se inaugurou com o reconhecimento geral de que o conflito havia superado todas as previsões, dividido profundamente o país e deteriorado a autoridade moral do governo. Os protestos começaram a diminuir somente quando Nixon anunciou o fim da intervenção norte-americana, ainda que grupos isolados persistissem entre 1973 e 1975. Suas demandas passaram então a concentrar-se em pôr fim à ajuda militar a Saigon e em obter anistia para os jovens que haviam evitado o serviço militar. O movimento pacifista em sua forma massiva havia concluído, mas os anos de 1968 a 1970 permaneceram como o período em que a opinião pública dos Estados Unidos mudou de rumo e transformou a política interna do país. A política de vietnamização de Nixon, 1969 a 1972. A Casa Branca enfrentou uma contradição estratégica básica quando Henry Kissinger, diante do Conselho de Segurança Nacional, tentou justificar a necessidade de reduzir a presença norte-americana no Vietnã, enquanto afirmava que essa redução não contradizia os objetivos gerais da administração. A pressão interna para diminuir baixas e gastos havia se tornado um imperativo político incompatível com a continuação do modelo militar aplicado desde 1965. O próprio Kissinger reconhecia que os Estados Unidos não podiam simplesmente sair do Vietnã como quem muda de canal na televisão, mas a pressão pública forçava uma mudança profunda na condução do conflito. Nesse contexto, surgiu a política batizada pelo secretário de Defesa Melvin Laird como vietnamização, uma guinada radical em relação à abordagem anterior. Até então, as grandes batalhas haviam recaído quase exclusivamente sobre tropas norte-americanas,
enquanto o Exército da República do Vietnã, ou ERVN, desempenhava um papel secundário. A nova proposta estabelecia que o MAQV se limitaria a apoiar e assessorar, deixando o peso do combate ao exército sul-vietnamita. A estratégia implicava uma reestruturação total do esforço bélico e pretendia responder à opinião pública norte-americana cada vez mais contrária a uma guerra que consumia vidas, recursos e credibilidade política. Em 14 de maio de 1969, Nixon dirigiu-se ao país reafirmando o compromisso norte-americano com a liberdade do povo vietnamita para escolher seu próprio destino. Contudo, acrescentou imediatamente que esse objetivo exigia que todas as forças estrangeiras abandonassem o Vietnã do Sul, incluindo tanto o exército da Coreia do Norte quanto as próprias tropas norte-americanas. Com essa declaração, Nixon preparava o país para o anúncio da primeira fase da retirada. O primeiro resultado concreto da nova estratégia foi a ordem de retirar entre 50 e 70 mil soldados. A administração Nixon decretou urgentemente a necessidade de reduzir as baixas norte-americanas, embora nesse mesmo mês de maio de 1969 tenha ocorrido um dos episódios mais controversos da guerra, a Operação Apache Snow, com os assaltos ao Monte Apibia, conhecido como a Colina do Hambúrguer. Nessa ação morreram 72 membros da 101ª Divisão Aerotransportada e centenas ficaram feridos. A batalha buscava demonstrar a determinação do comando norte-americano, mas produziu o efeito contrário. Agravou a febre anti-guerra. O senador Edward Kennedy qualificou-a publicamente como loucura, refletindo a crescente distância entre a estratégia militar e a aceitação social do conflito. A vietnamização foi formalizada em 8 de junho de 1969, durante a reunião entre Nixon e o presidente Thieu no atol de Midway. Ali se acordou a retirada inicial de 25 mil soldados norte-americanos a partir de agosto. A decisão foi interpretada por alguns setores conservadores como um ato de cinismo, mas respondia à percepção de que manter o enorme contingente militar era politicamente insustentável. À medida que a desescalada avançava, surgiam novas pressões. A guerra havia desgastado tanto o Congresso quanto a opinião pública. Um erro fundamental de Westmoreland havia sido superestimar a tolerância dos norte-americanos e subestimar a capacidade de resistência do inimigo. Isso havia contribuído para que a sociedade percebesse a guerra como um conflito sem resultados concretos, apesar das perdas sofridas. A crescente rejeição obrigava Nixon a acelerar a retirada sem que isso significasse reconhecer uma derrota. Paralelamente, o governo Nixon planejou ações secretas destinadas a aumentar a pressão militar sem contradizer publicamente seu compromisso com a vietnamização. Em março de 1969, ordenou bombardeios clandestinos sobre o Camboja, ampliados ao Laos em junho. Essas operações foram mantidas em segredo diante do Congresso e da opinião pública norte-americana, o que agravaria posteriormente o clima de hostilidade política interna. Nixon justificava esse conjunto de medidas dentro de um pacote estratégico mais amplo, cujo propósito era não apenas reduzir gradualmente a presença militar norte-americana, mas também garantir que o ERVN estivesse em condições de resistir sem apoio direto de combate. Entre as diretrizes figuravam o planejamento estratégico permanente, o treinamento adequado do exército sul-vietnamita, a guerra limitada para reduzir gastos e perdas humanas, e o low profile, que buscava diminuir as expectativas globais sobre o compromisso norte-americano. A desescalada progressiva foi interpretada por diversos analistas como uma vietnamização em sentido estrito, uma estratégia mediante a qual começariam a ser retirados os efetivos militares norte-americanos até alcançar apenas 175 mil homens em 1971. Essa retirada era possível porque Nixon havia concebido um plano estruturado cuja finalidade última era a saída total do conflito. Para o presidente, a chave residia em 3 elementos: diminuir efetivos e gastos, medir a capacidade de represália para evitar uma guerra nuclear e reduzir forças convencionais, recolhendo unidades no exterior para aumentar sua velocidade de reação. Ainda retirando-se,
Washington deveria garantir que o Vietcong não recuperasse o controle de zonas estratégicas. Segundo afirmou W. Colby, funcionário da CIA, antes de retirar-se era necessário destruir a estrutura do Vietcong, o que implicava continuar bombardeando o inimigo. Isso mostra a tensão inerente à vietnamização, retirar-se enquanto se mantinha uma pressão militar intensa. O desgaste político derivado da guerra fez com que Nixon recorresse repetidamente a uma retórica agressiva, muitas vezes incongruente com a mensagem oficial de retirada. No entanto, os protestos populares o obrigaram a recuar. A brecha entre a administração e a sociedade norte-americana se ampliava, mostrando que a retirada não era um ato voluntário, mas uma necessidade política imposta pela deterioração interna. Ao mesmo tempo, no plano diplomático, avançava-se rumo aos Acordos de Paris. Kissinger manteve conversações com Le Duc Tho, propondo a possibilidade de fixar um prazo concreto para a retirada total em troca da libertação de prisioneiros e de um cessar-fogo. A administração Nixon sabia que o Vietnã do Sul era uma posição insustentável, e tanto Kissinger quanto o próprio Nixon reconheciam em privado que a situação não poderia manter-se a longo prazo. Por volta de 1973, o governo buscou finalmente limitar qualquer nova intervenção militar. Nixon aprovou uma lei, inicialmente impulsionada por ele próprio, que vetava toda nova atividade de combate norte-americana. Nesse mesmo dia, enviou uma carta ao Congresso advertindo que, se a Indochina caísse em mãos comunistas como consequência da lei, a responsabilidade seria do Capitólio. A documentação demonstra, contudo, que a retirada era uma decisão calculada. Nixon não queria enfrentar novamente o dilema de intervir militarmente caso ocorresse uma ofensiva final do Norte. Expansão do conflito para o Camboja e Laos, 1970 a 1971. Nesse contexto, a expansão do conflito em direção ao Camboja e ao Laos foi realizada sob um clima de absoluto sigilo, impulsionado pela administração Nixon, enquanto, nos Estados Unidos, proclamava-se publicamente a intenção de retirar tropas por meio da vietnamização. Em março de 1969, o presidente, juntamente com Kissinger, autorizou bombardeios clandestinos sobre o Camboja, que posteriormente planejou estender ao Laos a partir de junho. Essas operações foram deliberadamente ocultadas tanto do Congresso quanto da opinião pública, o que constituiu uma das contradições centrais entre o discurso oficial e a prática real da condução da guerra. O objetivo declarado em privado era manter a pressão sobre o inimigo ao mesmo tempo que começava a retirada progressiva das tropas, garantindo que o Vietcong não reconstruísse sua estrutura militar. Como afirmaria anos depois William Colby, a retirada norte-americana não poderia ser executada sem antes destruir a infraestrutura do Vietcong, o que implicava continuar os bombardeios, inclusive fora das fronteiras vietnamitas. Assim, o teatro cambojano e laosiano tornou-se uma extensão natural do campo de batalha, embora sem reconhecimento público disso. O sigilo não se limitava a operações pontuais. Fazia parte do chamado pacote estratégico elaborado por Nixon e seu gabinete, cujo objetivo era sustentar a guerra sem que a sociedade norte-americana percebesse um aumento do esforço militar. Entre suas diretrizes figuravam a guerra limitada, a redução de efetivos visíveis e o controle estrito do fluxo de informação. A necessidade de planejar em silêncio justificou que os bombardeios sobre o Camboja e o Laos fossem mantidos fora do conhecimento público, mesmo quando envolviam um uso considerável de armamentos e recursos aéreos. Esses ataques clandestinos, que pretendiam cortar as rotas de abastecimento do Vietcong e enfraquecer suas bases em território vizinho, acarretaram consequências profundas dentro e fora dos Estados Unidos. No plano político nacional, minaram ainda mais a confiança dos cidadãos em seu governo. A revelação posterior desses bombardeios reforçou a percepção de que os presidentes haviam atuado de maneira inconstitucional e haviam enganado deliberadamente o país. Os papéis do Pentágono, divulgados por Daniel Ellsberg, expuseram o duplo padrão com que o conflito havia sido administrado, mostrando que, enquanto se prometia uma retirada ordenada, executavam-se operações que ampliavam a guerra. A extensão do conflito também se relacionava com a lógica da retirada.
Nixon e Kissinger sabiam que reduzir o número de tropas norte-americanas sem enfraquecer o inimigo exigia atacar suas bases no Camboja e no Laos, onde importantes unidades do Vietcong se refugiavam e se reorganizavam. Mas esse raciocínio chocava frontalmente com o discurso público de desescalada progressiva, apresentado como um caminho para diminuir a devastação. O paradoxo era evidente. Quanto mais os Estados Unidos se retiravam, mais se intensificava a ação aérea nos países vizinhos. O sigilo havia sido tão rigoroso que até mesmo membros do Congresso desconheciam o alcance das operações. Esse ocultamento contribuiu para aprofundar a crise institucional que acompanhou a guerra em seus últimos anos. Quando finalmente se soube da magnitude dos ataques, reforçou-se a ideia de que a administração havia tomado decisões deliberadamente contra os interesses nacionais, nas palavras de Ellsberg, e havia conduzido o país a um conflito sem saída. A revelação de que Nixon havia até planejado bombardear massivamente esses territórios como parte de um plano secreto aumentou a indignação pública. No âmbito militar, os bombardeios clandestinos faziam parte de uma estratégia para evitar que a retirada norte-americana precipitasse um colapso imediato do Vietnã do Sul. Em reuniões privadas, Kissinger chegou a propor anunciar um prazo concreto de retirada total, caso Hanoi libertasse prisioneiros e aceitasse um cessar-fogo. Mas também reconhecia que o Vietnã do Sul teria apenas um ano sem guerra para se preparar. Essa visão coincidia com o julgamento posterior de que tanto Nixon quanto Kissinger sabiam que a situação era insolúvel e que era apenas uma questão de tempo até que Saigon ficasse exposta. As operações no Camboja e no Laos também revelavam a deterioração do comando militar e civil nos Estados Unidos. O presidente, frustrado, declarou a Kissinger sua intenção de bombardear aquele maldito país até que o Congresso nos retirasse a autorização, confiando depois em culpar o legislativo por qualquer desfecho desfavorável. Essa frase mostrou até que ponto a guerra havia rompido a relação entre a presidência e o Congresso, assim como a disposição presidencial de transferir responsabilidades. A intensificação dos ataques aéreos alimentou novos ciclos de violência em território norte-americano. Manifestações, confrontos com a polícia, mortes de manifestantes e o clima de tensão política interna se agravaram quando se descobriu a profundidade da intervenção secreta no Camboja. O movimento pacifista, que já contava com uma forte base universitária, viu nesses bombardeios mais uma prova de que a guerra era conduzida sem controle e sem respeito pela vida humana. E isso provocou mais detenções, mais protestos e uma divisão ainda mais profunda entre o governo e a sociedade. As repercussões humanitárias também se manifestaram na crescente dificuldade dos veteranos de se reintegrarem. Embora esse fenômeno seja atribuído diretamente à experiência no Vietnã, fazia parte do mesmo clima de desgaste moral e psicológico gerado por uma guerra estendida a múltiplos territórios. Muitos deles carregavam traumas profundos que dificultavam sua vida laboral e social, perguntando-se constantemente por que eu? Essa sensação de abandono por parte do governo refletia a forma como a guerra havia fraturado não apenas povos asiáticos, mas também a própria sociedade norte-americana. À medida que avançava 1971, a retirada norte-americana deixava atrás de si um rastro de destruição que se estendia além das fronteiras do Vietnã. As operações no Camboja e no Laos, concebidas como um componente tático para sustentar a vietnamização, haviam aberto novas feridas, agravado a crise política nos Estados Unidos e demonstrado que a guerra não podia ser contida nem geográfica nem moralmente. A cada retirada de tropas aumentava a pressão aérea sobre os países vizinhos, e a cada protesto interno tornava-se mais evidente que os custos humanitários e políticos dessa expansão seriam duradouros. Ofensivas finais do Norte e contra-ofensivas do Sul, 1972. As ofensivas finais de 1972 começaram em um cenário no qual os Estados Unidos haviam reduzido drasticamente sua presença militar em terra, deixando nas mãos do exército sul-vietnamita a maior parte do esforço bélico. No início de 1971, apenas 24 mil soldados norte-americanos permaneciam no Vietnã do Sul, e o desgaste do conflito havia levado o Congresso a limitar as ações diretas do país.
No entanto, a retirada não implicava uma diminuição real da pressão militar. Os Estados Unidos aumentaram a intensidade dos bombardeios sobre o Vietnã do Norte, o Camboja e o Laos enquanto se preparavam para sustentar Saigon diante de um ataque em grande escala. O Vietnã do Norte havia reforçado sua posição em 1971 e no início de 1972 graças ao apoio soviético e chinês. A trilha Ho Chi Minh continuava funcionando apesar dos esforços norte-americanos para destruí-la por meio de sensores, drones de vigilância e bombardeios massivos dirigidos aos gargalos de Mu Dia, Ban Carai e Ban Having. Ao longo de 60 dias, os B-52 e aeronaves táticas atacaram sem descanso esses pontos, tornando intransitáveis alguns trechos. Ainda assim, o fluxo de suprimentos continuou chegando ao sul, permitindo que, em março de 1972, o Norte lançasse uma ofensiva em grande escala. A chamada Ofensiva da Páscoa irrompeu com avanços rápidos na Zona Norte e no Planalto Central. As tropas norte-vietnamitas, com abundante artilharia e blindados, atravessaram em massa a ponte de Cam Lo, obrigando os defensores a se retirarem. Os últimos assessores norte-americanos e tropas sul-vietnamitas abandonaram Quang Tri em 1º de maio e no dia seguinte a cidade foi ocupada. A queda foi acompanhada por cenas caóticas. Soldados fugindo quase nus após destruir seus uniformes para evitar represálias e comandantes locais sendo castigados como bodes expiatórios. O comandante responsável pela defesa de Quang Tri seria condenado por desertar diante do inimigo. Enquanto esses fatos se desenrolavam, em Paris, Kissinger se reunia novamente com Le Duc Tho. A ofensiva alterava a dinâmica das negociações. Para Hanoi, manter a pressão militar era essencial para influenciar a opinião pública norte-americana e condicionar as conversas. Le Duc Tho chegou inclusive a dar ordens diretas a comandantes na linha de frente a partir de Paris, exigências que buscavam manter a intensidade dos combates e obter manchetes internacionais que desgastassem Washington. A magnitude da ofensiva obrigou os Estados Unidos a elevar imediatamente sua resposta aérea. Foi então autorizada a Operação Linebacker Penetrimi, cujo objetivo era frear o avanço norte-vietnamita destruindo pontes, depósitos, linhas ferroviárias e concentrações de tropas. A operação conseguiu deter a ofensiva do norte na província de Quang Tri e limitou seus êxitos em outras regiões. Após capturar Quang Tri e Tan Cang, as forças do norte viram seu progresso desacelerar devido às perdas sofridas, em sua maioria resultado dos bombardeios aéreos. O ERVN reorganizou suas linhas e, em maio, estabeleceu uma defesa mais sólida que acabou freando o impulso inimigo. Durante o verão, as tropas sul-vietnamitas iniciaram uma contraofensiva lenta, porém constante, para recuperar Quang Tri. A pressão norte-americana não se limitava ao campo de batalha. Enquanto as operações militares se desenrolavam, o governo Nixon intensificou sua atividade diplomática para aproveitar qualquer fissura dentro do bloco comunista. Após os contatos com a China em 1971, Nixon visitou Pequim e Moscou em 1972, buscando limitar o apoio externo que sustentava o norte. As negociações entre Kissinger e Le Duc Tho avançavam paralelamente, mas Saigon rejeitava qualquer acordo que implicasse reconhecer o governo revolucionário provisório ou a permanência de tropas comunistas no sul. Com a ofensiva da Páscoa ainda em andamento e a situação em Paris estagnada, Nixon decidiu redobrar a pressão militar. Em novembro de 1972, já reeleito, autorizou uma nova campanha aérea. A Operação Linebacker II, uma série de bombardeios massivos contra Hanoi e Haiphong que se estendeu por 11 dias e 11 noites em dezembro. Pela primeira vez, a capital norte-vietnamita foi bombardeada em grande escala. No total, 100.000 bombas foram lançadas e cerca de 2.000 pessoas morreram. A Força Aérea Norte-Americana considerou a operação como sua ação mais bem-sucedida até então. A resposta norte-vietnamita foi enérgica. Durante a campanha foram lançados até 1.000 mísseis terra-ar MTA-2 contra aviões norte-americanos e sul-vietnamitas. Apesar dessa defesa, os danos materiais foram devastadores.
Contudo, o objetivo principal das operações não era simplesmente destruir infraestrutura, mas pressionar Hanoi a aceitar um acordo em Paris antes que a erosão da opinião pública norte-americana tornasse politicamente impossível manter o esforço bélico. As ofensivas militares de 1972 foram fortemente condicionadas pela situação política interna dos Estados Unidos. Nixon enfrentava protestos furiosos pela continuação da guerra e, segundo Kissinger, embora o presidente tivesse apoio suficiente para vencer as eleições de 1972, não tinha apoio suficiente para governar. A pressão popular, o desgaste moral e o número de baixas norte-americanas tornavam cada vez mais urgente encontrar uma saída negociada que permitisse apresentar a retirada como uma vitória política. Ao mesmo tempo, o avanço norte-vietnamita buscava não apenas ganhos territoriais, mas também um efeito psicológico. Cada cidade tomada, cada imagem de pânico civil e cada retirada precipitada tinha um eco imediato na imprensa norte-americana. Mensagens deixadas por habitantes de Quang Tri para seus familiares mostravam a devastação humana do conflito. Crianças que não encontravam seus pais, mães que haviam perdido seus filhos pelo fogo de morteiro, famílias fragmentadas que fugiam sem rumo enquanto os combates avançavam. A contraofensiva sul-vietnamita avançou lentamente durante o verão de 1972. Com o apoio aéreo norte-americano, conseguiu deter o inimigo e recuperar posições-chave. No entanto, metade do material bélico perdido naquele ano, como tanques, veículos blindados, caminhões e artilharia, havia sido abandonado ou destruído no norte do país. Isso refletia a magnitude do esforço norte-vietnamita e a fragilidade das forças de Saigon, apesar do apoio aéreo massivo. Ainda assim, a falta de logística do norte e suas elevadas baixas impediram que continuasse avançando. No âmbito diplomático, as negociações entre Kissinger e Le Duc Tho prosseguiram com avanços e retrocessos. Em meados de 1972, parecia que se havia alcançado um acordo de paz, mas Saigon rejeitou as condições, alegando que consagravam uma divisão inaceitável da soberania vietnamita. Nixon respondeu aumentando a ajuda militar e retomando os bombardeios. À medida que o ano avançava, a pressão sobre Hanoi e sobre Saigon crescia. Os primeiros suportavam a intensidade das operações Linebacker. Os segundos estavam conscientes de que Washington buscava uma saída rápida do conflito. Em abril e maio de 1972, os ataques aéreos foram retomados enquanto Nixon ordenava minar os portos e rios do Vietnã do Norte, ampliando ainda mais a pressão militar. Hanoi denunciou a violação do direito internacional enquanto os bombardeios continuavam ao sul da capital. Durante esses meses, Kissinger realizou várias reuniões secretas com Le Duc Tho, tentando concretizar um acordo de 9 pontos que pudesse ser aceito simultaneamente por Washington e Saigon. Mas as tensões persistiam. Saigon ameaçou invalidar qualquer tratado que não levasse sua assinatura e Le Duc Tho revelou publicamente um projeto de armistício que supostamente seria aceito pelos Estados Unidos. O governo Nixon negou ter aprovado esse plano, mas a pressão para alcançar um acordo definitivo já era insustentável. No final de 1972, os bombardeios massivos foram retomados, cessando apenas em 30 de dezembro. Foi então, após 6 dias de negociações finais, que se anunciou o acordo para o cessar-fogo definitivo e a retirada das tropas norte-americanas. A assinatura dos Acordos de Paris em janeiro de 1973 marcou o fim imediato das operações norte-americanas no norte. Os bombardeiros silenciaram, as minas começaram a ser retiradas e, com apenas 40 mil soldados ainda no Vietnã do Sul, a retirada norte-americana foi preparada. O conflito, no entanto, continuaria por mais 2 anos, até que a máquina bélica do norte, fortalecida e já sem restrições na trilha Ho Chi Minh, completou a ofensiva final que culminaria na queda de Saigon. A queda de Saigon e o fim da guerra. 30 de abril de 1975. A ofensiva final, que levou à queda de Saigon, começou a desenvolver-se quando os comandos do Norte concluíram que a capital sul-vietnamita podia ser tomada com relativa facilidade. A iniciativa estratégica recaiu sobre o general Van Tien Dung, enviado ao sul para coordenar toda a operação.
Desde o início de março de 1975, multiplicaram-se as revoltas e ataques de diferentes dimensões, preparando o terreno para uma ofensiva maior. Em 4 de março, o Exército do Norte, assistido por guerrilheiros locais, cercou posições-chave como Pleiku e Kontum, enfraquecendo imediatamente a estrutura defensiva do Sul. As autoridades de Saigon tentaram reorganizar as suas forças para concentrá-las em pontos considerados imprescindíveis, mas a pressão inimiga alterou seus planos. O exército sul-vietnamita avançava desorganizado e com uma direção confusa que não conseguia recuperar o controle da situação. O presidente sul-vietnamita decretou uma mobilização geral em março para conter a ofensiva, mas o esforço revelou-se inútil. Cidades de enorme importância estratégica começaram a cair rapidamente. Hue caiu em 26 de março, enquanto em 24 de março as tropas de Thieu abandonaram completamente Kontum e Pleiku. O Exército do Norte lançou ataques contra a base de An Khe e o aeroporto de Go Quan, avançando sem oposição efetiva. Em 30 de março, Da Nang caiu, e 2 dias depois as terras altas centrais também se perderam para o sul. A essa altura, o exército norte-vietnamita tinha ocupado 16 províncias, enquanto o Vietcong já organizava um governo revolucionário provisório. O desespero tomou conta de Saigon, que pedia ajuda aos Estados Unidos sem receber mais do que boas intenções. Washington não queria reabrir um conflito que já considerava politicamente tóxico e militarmente insustentável. Enquanto isso, no seio do governo comunista, delineava-se a estratégia decisiva. Documentos interceptados pela CIA revelavam que Hanoi não tinha intenção de aceitar um acordo político. Ao contrário, buscava uma vitória total antes do fim de 1975. Os relatórios indicavam que as forças comunistas estavam determinadas a continuar golpeando o governo sul-vietnamita para destruir toda a pacificação rural e acelerar o colapso definitivo do Sul. Ao mesmo tempo, uma mensagem de 7 de abril de 1975 atribuía ao general Giap a exigência de agir com celeridade e determinação em um momento considerado ideal para conquistar a capital. Paralelamente, o plano estratégico norte-vietnamita para 1975 concentrou-se em Ban Me Thuot, capital do Planalto Central. Sua localização, cercada por plantações de café que proporcionavam cobertura natural, fazia dela um ponto-chave para dividir o Vietnã do Sul e isolar as unidades poderosas que ainda permaneciam no norte. Em vez de lançar um ataque frontal imediato, as forças do norte optaram por isolar a cidade, cortando as estradas ao redor de Pleiku por meio de ofensivas coordenadas desde as primeiras horas de 4 de março. O general Van Tien Dung assumiu o comando geral dessas operações, mobilizando 4 divisões em uma área onde o exército sul-vietnamita era especialmente fraco. A estratégia buscava quebrar o inimigo com um movimento decisivo que abrisse o caminho para Saigon. A ofensiva avançou rapidamente. O Sul perdeu o controle de quase todo o seu território em questão de semanas. No final de março, Hue e Da Nang tinham caído, e o Vietcong instalou um governo provisório em Darlac. O exército sul-vietnamita encontrava-se em retirada, desorientado, incapaz de recuperar posições ou estabelecer linhas de defesa estáveis. O moral desabou e o desgaste acumulado desde a retirada norte-americana era evidente. Os soldados combatiam com o armamento deixado pelos Estados Unidos, mas enfrentavam um inimigo mais numeroso, melhor coordenado e sempre com a iniciativa. Nesse ponto, o Vietnã do Sul mantinha controle apenas sobre sua capital, Saigon, enquanto seus dirigentes compreendiam que o fim estava próximo e começavam a buscar vias de negociação com os comunistas. Mas Hanoi não estava disposta a negociar. A ofensiva final já estava decidida. Em 18 de abril de 1975, começou a evacuação do pessoal norte-americano que ainda permanecia em Saigon. 2 semanas depois, iniciou-se a Operação Frequent Wind, responsável por coordenar a fase final da transferência aérea de civis. Entre 29 e 30 de abril, mais de 7.000 pessoas foram transportadas por helicóptero a partir de diferentes pontos da cidade, incluindo o terraço da Embaixada norte-americana, numa das imagens mais emblemáticas do fim da guerra. O embaixador foi o último cidadão norte-americano a deixar o Vietnã. Enquanto isso,
As forças sul-vietnamitas continuavam resistindo precariamente sem uma estrutura de comando coerente. O general Cao Van Vian ordenou que se defendessem as posições até o fim, mas acabou abandonando suas tropas para fugir do país. Exemplo seguido pelo próprio presidente Thieu, que renunciou em 21 de abril e desapareceu no momento mais crítico. A população civil vivia em um caos crescente. Nas ruas acumulavam-se restos de uniformes, símbolo da desintegração do exército. Os refugiados desesperados buscavam qualquer forma de fugir, lotando os pontos de evacuação e os arredores da embaixada norte-americana, onde milhares aguardavam obter um visto ou um lugar nos helicópteros. Nos porta-aviões próximos à costa, o desespero levou inclusive a lançar helicópteros ao mar para abrir espaço para as aeronaves que chegavam carregadas de evacuados. As últimas horas de Saigon refletiam um estado de colapso total, tanto militar quanto administrativo. No terreno, as tropas norte-vietnamitas avançavam sem encontrar resistência significativa. A capital estava cercada e as forças do sul mal podiam afastar-se 15 quilômetros antes de se deparar com unidades comunistas. Em 28 de abril, Saigon foi atacada por todas as direções, exceto pelo mar. As unidades provenientes do Laos, do Camboja e da antiga zona desmilitarizada penetraram simultaneamente, enquanto colunas blindadas abriam caminho em direção ao centro da cidade. Tanques norte-vietnamitas avançavam pelas avenidas principais, superando as últimas defesas e avançando rumo ao Palácio Presidencial. Nos dias anteriores, vários sinais advertiam que a queda era iminente. Fotografias recolhidas por correspondentes mostravam soldados do norte aproximando-se de Saigon sobre tanques, enquanto milhares de fugitivos fugiam em sentido contrário. As forças do sul que tentavam manter a linha de defesa estavam exaustas, mal armadas e sem liderança. Alguns centros de formação militar continuaram funcionando até 28 de abril, com cadetes ainda debatendo cenários imaginários sob a ilusão de que os Estados Unidos não permitiriam a perda definitiva de Saigon. Mas a decisão norte-americana era firme. Não haveria retorno militar ao Vietnã. O colapso do governo e o caos social eram evidentes. O valor da piastra despencou, provocando cenas grotescas. Estrangeiros com dólares desfrutavam de luxos acessíveis, enquanto a população local afundava na mais absoluta pobreza. Os norte-americanos pressionavam sem sucesso o governo de Thieu para que informasse sua população sobre a gravidade da situação, mas os porta-vozes oficiais continuavam emitindo declarações vazias que alimentavam rumores e desorientavam ainda mais os cidadãos. A fuga maciça de vietnamitas abastados que vendiam seus bens para escapar demonstrava até que ponto a confiança no futuro era inexistente. Finalmente, em 30 de abril de 1975, unidades norte-vietnamitas entraram no Palácio Presidencial. O general Duong Van Minh, que havia assumido o poder na tentativa de facilitar uma transição menos traumática, encontrava-se em seu gabinete à espera dos representantes do norte para entregar a cidade. Em poucas horas, os tanques comunistas atravessaram os portões do palácio e os soldados do norte hastearam sua bandeira. A queda de Saigon marcou o fim definitivo da guerra e a reunificação do país sob um único governo.